Um cometa acabou de entrar em erupção perto do Sol. Seu brilho aumentando da noite para o dia, sua cauda se expandindo mais que 5 luas cheias. Dias depois, o Sol desencadeou sua mais poderosa erupção em meses, lançando uma onda massiva diretamente para o ponto no espaço onde o cometa R2 Swan, como diz o título, está agora se dirigindo rapidamente para a Terra. Em 21 de outubro, Swan passará mais perto do que nunca, exatamente quando outro objeto interestelar passa em alinhamento quase perfeito. Com tempestades solares prestes a atingir a cauda gigante do cometa, ninguém sabe o que está prestes a se desenrolar. O céu se iluminará com drama ou desaparecerá em silêncio? A reação em cadeia começou. Então, o que acontece quando o fogo estelar encontra um visitante cósmico? 12 de setembro de 2025. O cometa C2025, agora simplesmente chamado de Swan, contorna o Sol a uma distância de apenas meia unidade astronômica, mais próximo do que Marte jamais chega da Terra. No início, os números parecem rotineiros. Um objeto fraco, crescimento lento, magnitude oscilando em torno de 7,4, cauda se estendendo por modestos 2 durim pela noite. Mas cometas são feitos para surpresas. Apenas 2 semanas após o periélio, o brilho salta. 26 de setembro. Amadores no Japão e na Austrália captam os primeiros sinais. Um salto repentino. Quase uma magnitude completa, empurrando Swan para o território visível a olho nu para aqueles sob céus escuros. Ao final do dia, fóruns internacionais estão fervilhando com fotometria ao vivo, confirmando um aumento de brilho para 5,7, depois se mantendo perto de 5,8 até 28 de setembro. Isso não é apenas uma anomalia estatística. Erupções como esta apontam diretamente para o núcleo. Um núcleo congelado, espancado por séculos no espaço profundo, agora martelado pelo calor solar. À medida que o cometa sai de sua passagem solar mais próxima, bolsões voláteis enterrados sob a crosta atingem um ponto de ruptura. Gases explodem, carregando poeira e gelo com eles, inchando a coma e alimentando a cauda. O efeito é imediato. Curvas de luz desviam das previsões, e cada nova observação se torna uma pista para o que está acontecendo abaixo da superfície. Estresse térmico, liberação de gases, até colapso local, tudo está na mesa. Alguns observadores detectam indícios de características semelhantes a jatos perto do núcleo, possível evidência de fraturas na crosta ou novas aberturas se formando. O comportamento do cometa diverge do manual padrão, atraindo a atenção tanto de profissionais quanto de uma rede global de astrônomos amadores. Por enquanto, os números são claros. Swan entrou em uma nova fase, seu motor interno exposto, seus próximos movimentos imprevisíveis. A questão não é apenas quão brilhante ele ficará, mas o que a energia liberada fará à estrutura do cometa e a vasta cauda agora se desdobrando atrás dele. Uma cauda se estendendo por mais de 2 milhas pelo céu. 5 luas cheias dispostas de ponta a ponta. Para observadores do céu, essa escala muda tudo. Isso não é apenas um ponto difuso perdido entre as estrelas. É uma estrutura que você pode traçar com binóculos. Um rastro que exige atenção mesmo em céus suburbanos. A extensão pura significa que mais segredos do cometa estão em exibição. Nós de poeira, raios mutáveis e o azul elétrico fraco da cauda iônica, todos moldados pelo vento solar. A arquitetura da cauda conta uma história em tempo real. A poeira, mais pesada e lenta, permanece perto do caminho do cometa, formando um amplo leque iluminado pelo Sol. Mas a cauda iônica, mais leve, mais volátil, pode estalar, ondular ou até se desprender sob as condições solares certas. Com a cauda de Swan agora cobrindo um pedaço de céu mais largo que qualquer horizonte urbano,
até telescópios pequenos podem captar estrutura, serpentinas, dobras e curvas repentinas. Para observadores acompanhando noite após noite, as mudanças não são sutis. Uma única noite pode revelar uma nova torção, uma pluma desvanecendo ou um brilho repentino à medida que material fresco flui do núcleo. A comunidade global de cometas já está respondendo. Amadores em todos os continentes estão empilhando exposições, comparando notas e compartilhando sequências em time-lapse que revelam o movimento da cauda hora por hora. Fóruns se acendem com relatos de mudanças sutis de cor, azul gelado para íons, dourado para poeira, sugerindo a química complexa em ação. A posição baixa do cometa no céu sul durante grande parte de setembro e outubro favorece observadores da Austrália, África do Sul e Argentina. Mas até latitudes norte tem uma chance à medida que Swan sobe mais alto e a lua mingua. Para qualquer pessoa com até mesmo um par modesto de binóculos, as próximas semanas oferecem um lugar na primeira fila para um experimento ao vivo em física do sistema solar. O alcance da cauda significa mais do que espetáculo. Estabelece o cenário para o que acontece quando o Sol envia sua própria onda de choque para o mesmo quadrante do espaço. A questão torna-se não apenas quanto tempo a cauda crescerá, mas como ela reagirá quando o vento solar chegar. 28 de setembro, às 08h43. Tempo universal coordenado. O Sol entra em erupção com uma erupção classe M6.4. Sua mais forte em meses. Durante a maior parte de setembro, a atividade solar havia sido pouco notável, com leituras de fluxo de raios-x dos satélites GOES tendendo ao nível, sugerindo uma calmaria no ciclo atual. Então, sem aviso, os monitores de raios-x disparam. A produção de energia da erupção, medida em milhões de quilowatts, ilumina os gráficos do GOES 16 e GOES 18 em tempo quase real. Físicos solares no Centro de Previsão do Tempo Espacial da Administração Nacional, Oceânica e Atmosférica correm para avaliar o evento, verificando com imagens do Observatório de Dinâmica Solar e dados de coronógrafo, do Observatório Solar e Heliosférico. Isso não é apenas mais um soluço solar. Erupções classe M estão no nível médio da escala, mas uma M6.4 é suficiente para chamar a atenção de operadores de satélites e meteorologistas do espaço. A origem da erupção, região ativa 4232, um grupo complexo de manchas solares com um campo magnético retorcido, a coloca no mesmo quadrante do Sol que Swan está agora se aproximando. Dentro de 30 minutos, coronógrafos confirmam o lançamento de uma ejeção de massa coronal. A velocidade inicial da CME, estimada entre 800 e 1000 km, a coloca entre as erupções mais rápidas do ano. Dentro das salas de operações, alertas se propagam. Equipes de satélites verificam protocolos para picos de radiação, mas esta CME não está direcionada à Terra. Em vez disso, o foco se volta para o que está em seu caminho. O tempo, apenas 2 dias após a erupção de Swan, atrai atenção imediata. Oficiais de plantão sinalizam o evento para cientistas de cometas, que começam a modelar a possível interseção da CME com a cauda iônica em expansão de Swan. Por enquanto, os números contam a história. Uma erupção M6.4 a 08h43, tempo universal coordenado. Uma CME correndo para fora e um cometa com uma cauda de mais de 2 bugis de largura na linha de fogo. O Sol, quieto por semanas, enviou um pulso poderoso para o mesmo setor do espaço onde Swan está fazendo seu próprio show. A interseção desses eventos é rara, e cada instrumento, de detectores de raios-x GOES a telescópios terrestres, agora tem um motivo para observar de perto.
Dentro do Centro de Previsão do Tempo Espacial da NOAA, a corrida começou assim que a erupção atingiu o pico. Analistas acessaram feeds em tempo real do coronógrafo LASCO do Sol e dos imageadores heliosféricos do Estéreo A, vasculhando quadros em busca do arco em expansão de plasma. A CME, lançada logo após, era 8:45 UTC, se expandiu para fora com uma velocidade inicial próxima a 900 km, rápida o suficiente para cruzar a distância média Terra-Sol em menos de 2 dias. Sua largura angular, medida em aproximadamente 90 degrees, a colocou entre as ejeções mais amplas do ano. Mas o detalhe crucial era seu alvo. Desta vez, a explosão perdeu a Terra por uma ampla margem. Em vez disso, sobreposições de modelo mostraram o lobo principal varrendo o setor do espaço, agora ocupado pelo cometa Swan. Para as equipes de previsão, o desafio era a geometria. Ejeções solares não viajam em linhas perfeitamente retas. Elas se expandem, torcem e às vezes se fragmentam enquanto atravessam o vento solar. Para mapear o caminho da CME, cientistas juntam imagens de coronógrafo, plotando a borda frontal contra as posições conhecidas de planetas, naves espaciais e, pela primeira vez em anos, um cometa com uma cauda maior que 2 reais. As coordenadas de Swan, logo dentro da órbita da Terra e ligeiramente ao sul da eclíptica, o colocam perto do corredor previsto. Mas a incerteza tridimensional permaneceu. Sem um impacto direto na Terra, dados de plasma in situ seriam limitados, deixando imagens terrestres e orbitais como as melhores ferramentas para rastrear o encontro. Todos os principais centros de previsão sinalizaram o evento para pesquisadores de cometas. A pergunta: a frente ampla da CMI realmente intersectaria a cauda de Swan ou passaria inofensivamente? As melhores estimativas colocaram a chegada da CME na vizinhança do cometa entre 48 e 72 horas após o lançamento, dependendo da verdadeira trajetória e velocidade. Projeções de densidade sugeriram um evento moderado, suficiente para perturbar a cauda iônica, mas improvável de desencadear quaisquer efeitos terrestres. Para a Terra, o risco era mínimo. Para Swan, o plasma solar recebido preparou o cenário para uma possível exibição de dobras na cauda, desconexões ou mudanças rápidas. Fenômenos que poderiam se desenrolar em escalas de tempo de horas, visíveis a qualquer um observando o pedaço certo do céu. As ferramentas estavam prontas. Os fluxos de dados abertos. Agora todos os olhos se voltaram para o corredor do cometa. Campos magnéticos moldam o destino de cada cauda de cometa presa no vento solar. Quando uma ejeção de massa coronal como a lançada em 28 de setembro varre o espaço, ela arrasta consigo uma teia emaranhada de linhas de campo magnético, cada uma carregando sua própria orientação. A cauda iônica de um cometa é construída a partir de partículas carregadas arrancadas do núcleo e empurradas para longe pela saída constante do Sol. Esses íons não apenas derivam. Eles se agarram às linhas de campo magnético, formando uma espécie de corda invisível, se estendendo por milhões de quilômetros atrás do cometa. Mas o drama real começa quando essas linhas encontram a fronteira entre a cauda do cometa e o vento solar que chega. Se o campo magnético embutido na ejeção de massa coronal aponta para o sul, oposto à direção típica perto do cometa, as condições estão maduras para o que os físicos chamam de reconexão magnética. Isso é o equivalente cósmico de um disjuntor quebrando. Linhas de campo do vento solar e da cauda do cometa colidem, estalam e rapidamente se reúnem em novos padrões, liberando energia e soltando seções inteiras de plasma. Em termos práticos, isso significa que a cauda do cometa pode se desprender em minutos, enviando um fragmento brilhante à deriva no espaço enquanto uma nova cauda começa a se formar quase imediatamente. A orientação do campo magnético da ejeção de massa coronal, especialmente o componente BZ,
determina a força desse efeito. Béziers Sul é o gatilho mais provável para romper a cauda, enquanto campos norte podem passar com pouco mais que uma ondulação. O processo é rápido, às vezes visível em horas, e pode deixar para trás dobras dramáticas, quedas súbitas de brilho ou até uma nuvem destacada de íons se movendo independentemente. Para teóricos e modeladores, esta é uma chance rara de ver a reconexão magnética se desenrolar em uma escala que nenhum laboratório pode igualar, com cada torção e ruptura escrita pelo céu em tempo real. Cada hora agora conta. A janela para a mudança dramática está aberta, e as regras são simples. Observe a cauda. Confie no que você vê e mantenha suas expectativas flexíveis. A cauda iônica de Swan, com mais de 2,5 deus de comprimento, está exposta à força total do vento solar. Se as linhas de campo magnético da CME intersectarem o caminho do cometa, a cauda iônica pode dobrar ou se desprender em apenas 90 minutos. Um processo que, para a maioria dos cometas, se desenrola silenciosamente no espaço profundo. Mas agora se desenrola em um palco visível para telescópios de quintal. Assinaturas espectrais podem mudar abruptamente, com linhas de hidrogênio e oxigênio derivando até 50 kN à medida que o plasma reage ao choque. A morfologia pode mudar em escalas de tempo mais curtas que um filme, com um filamento brilhante se desprendendo ou uma nova cauda se formando no rastro de um evento de desconexão. Esta é ciência em velocidade real, e os melhores dados podem vir de cientistas cidadãos, qualquer um com uma câmera e um céu claro. Mas a cautela é essencial. Nem toda ondulação ou escurecimento repentino é prova de uma tempestade solar. A geometria do caminho da CME ainda é uma questão em aberto, e previsões sobre encontros diretos permanecem hipótese, não fato estabelecido. Especialistas pedem vigilância, não certeza. A resposta correta é documentar, comparar e relatar, construindo um registro global à medida que a história do cometa se desenrola. Por enquanto, a única garantia é mudança. A próxima anomalia pode aparecer em um único quadro, e o mundo está assistindo junto. 21 de outubro de 2025. Os números contam a história. Swan passará a apenas 0,25 unidades astronômicas da Terra, cerca de 39 milhões de quilômetros, ou aproximadamente 100 vezes a distância até a Lua. Para um cometa, isso é o equivalente planetário de uma passagem próxima. Isso não é uma aproximação aleatória. A geometria se alinha quase perfeitamente. A órbita de Swan cruza a eclíptica em um ângulo raso, seguindo o mesmo plano invisível que define a faixa principal de tráfego do sistema solar. A posição do cometa, logo ao sul da eclíptica, o coloca diretamente na zona onde o vento solar e a folha de corrente heliosférica são mais ativos. Na mesma data, o visitante interestelar 3I Atlas atinge conjunção superior, diretamente oposto ao Sol da perspectiva da Terra, enquanto Swan passa por seu ponto mais próximo. Ambos os objetos, separados por milhões de quilômetros, mas compartilhando o mesmo corredor amplo, oferecem uma chance rara de comparar dinâmicas nativas e interestelares lado a lado. Para analistas de órbita, esse alinhamento é um outlier estatístico. As chances de dois corpos assim, um de órbita solar profunda e outro do espaço interestelar, convergindo perto da eclíptica em poucos dias, são infinitesimalmente pequenas. O tempo é igualmente impressionante. 21 de outubro traz uma lua nova, apagando o brilho lunar e criando os céus mais escuros do mês. Com Swan em sua proximidade máxima, o efeito de paralaxe, pequenas mudanças na posição aparente vista de diferentes pontos na Terra, torna-se mensurável até para telescópios modestos de quintal. O traçado de posição no céu mostra Swan subindo mais alto a cada noite, sua cauda traçando um caminho pelas constelações do sul.
A lacuna entre a Terra e o cometa, mapeada em tempo real, encolhe para apenas 1/4 da distância Sol-Terra, oferecendo a melhor janela possível para observação antes que Swan recue para o espaço profundo mais uma vez. Para qualquer um esperando capturar Swan nas próximas noites, tempo e preparação são tudo. 21 de outubro é a data manchete. Aproximação máxima, lua nova e os céus mais escuros do mês. Mas a janela se estende mais amplamente. O caminho de Swan corre logo ao sul da eclíptica, subindo mais alto a cada noite pelas constelações do sul. De Buenos Aires a Perth, o cometa se eleva cedo e permanece bem até as horas antes do amanhecer, sua cauda varrendo oeste pelo horizonte. Em latitudes norte, a vista melhora conforme outubro se desenrola, com Swan espiando acima da linha das árvores depois da meia-noite e ganhando altitude a cada noite. Mapas estelares colocam Swan perto da fronteira de Grus e Piscis Austrinus, fácil de encontrar se você traçar uma linha de Fomalhaut, a estrela mais brilhante da região. A orientação da cauda favorece uma comparação lado a lado com estrelas de campo. 2,5 de comprimento significa que o rastro do cometa pode ser medido contra a lacuna entre Fomalhaut e seus vizinhos mais próximos. Para usuários de binóculos, um campo de visão padrão de 7/50 cobre a cauda inteira em uma varredura. Telescópios pequenos revelam mais detalhes, mas até uma câmera em um tripé pode capturar o rastro com exposições de apenas alguns segundos. O truque da paralaxe entra em jogo à medida que Swan se aproxima. Com o cometa a apenas 0,25 unidades astronômicas de distância, sua posição aparente muda muito levemente, dependendo de onde você está. Um efeito mensurável com algumas horas de paciência e um olho cuidadoso. Equipes de imagem amadoras estão se coordenando em continentes, registrando tempos de nascimento e ocaso, e compartilhando sobreposições para rastrear as mudanças noturnas da cauda. A lista de verificação é simples. Anote a posição do cometa, esboce ou fotografe a cauda e observe dobras, brilhos repentinos ou desvanecimento. Cada observador, seja em brilho urbano ou escuridão rural, adiciona um pixel à imagem global. Este é o momento de se juntar à observação. Este tempo raro configura um encontro documentado. À medida que Swan se aproxima de sua aproximação máxima à Terra em 21 de outubro a aproximadamente 0,25 unidades astronômicas, cientistas estão observando efeitos diretos entre a CME e a cauda iônica do cometa, um fenômeno conhecido por causar mudanças visíveis rápidas. No entanto, o resultado exato dessa interação solar-cometa permanece não comprovado, e nenhuma ligação direta foi estabelecida entre a erupção solar recente e a erupção anterior de Swan. O que está verificado? Este outubro, tanto observadores amadores quanto profissionais têm uma janela única para testemunhar dinâmicas cometárias e solares em tempo real. Como documentado na campanha de observação global, a jornada de Swan é uma oportunidade rara para rastrear forças cósmicas em ação com resultados-chave ainda se desenrolando.